O contexto de hoje começa com mais uma polêmica em torno do Pix. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro defendeu que o governo brasileiro leve o sistema de pagamentos instantâneos para a mesa de negociação com os americanos e citou o Zelle, plataforma utilizada nos Estados Unidos, como exemplo de modelo semelhante. As declarações repercutiram nas redes sociais e no meio político, com críticos apontando diferenças entre os dois sistemas e questionando a possibilidade de qualquer mudança no Pix. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso na matéria no nosso portal metrópolis.com. E a matéria diz o seguinte: Eduardo cita Zelle, que é o modelo de pagamento aí dos Estados Unidos, ao citar a crise que envolve o Pix, falar da crise que envolve o Pix. O deputado federal Cassado citou o Zelle, que é o sistema de transferência dos Estados Unidos, na quarta-feira, quando falou sobre essa recente crise entre Brasil e Estados Unidos, que envolve o sistema de pagamento brasileiro. Segundo ele, esse sistema pode ser levado em consideração em uma negociação. A fala, citando o Zelle na crise do Pix, acabou repercutindo nas redes sociais e gerando críticas aí contra o ex-deputado. Ainda segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil poderia utilizar até mesmo as terras raras e o manganês para serem negociados com os Estados Unidos. Ele diz: dá para botar na mesa isso daí, tentar segurar o ímpeto de retaliação sobre qualquer meio de pagamento que a gente utiliza aqui. Essa declaração acontece depois que o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que acabou concluindo aquela investigação chamada de 301, seção 301 contra o Brasil. No documento, o órgão prevê aquela taxação de 25%, a taxa de 25% imposta ao nosso país. Entre as justificativas, o órgão acusa o Brasil de adotar as políticas de pagamento eletrônico. Uma das justificativas é o Pix, que desfavorece as bandeiras de cartão de crédito norte-americanas, ou seja, a gente valoriza o Pix desmerecendo, desvalorizando, descredibilizando, dificultando o uso das bandeiras de cartão de crédito norte-americanas. Bom, deixa eu continuar aqui um pouquinho sobre esse assunto, só para a gente concluir o assunto Pix. Também tem matéria no nosso portal, outra matéria sobre isso também, que quais são as justificativas, as acusações que os Estados Unidos fazem ao Pix brasileiro. A matéria explica isso aqui direitinho. Segundo o documento norte-americano, o documento do USTR, que é o escritório que a gente acabou de explicar para vocês, o Banco Central atua de forma dupla e desleal, sendo discriminatório com as empresas americanas e que o Banco Central age simultaneamente como regulador e operador do sistema. Inclusive o Zelle, que foi citado pelo Eduardo Bolsonaro, teria essa diferença. Não é organizado, não é gerenciado, não é administrado pelo Banco Central. Essa dualidade que é questionada pelo governo norte-americano aqui do Banco Central brasileiro. Então, as acusações dos Estados Unidos contra o Pix são as seguintes: o Banco Central age de forma dupla e desleal, sustentam também que o tratamento preferencial do Brasil dado ao Pix é injusto e discriminatório, sustentam que o tratamento, que as empresas norte-americanas estariam sendo prejudicadas com isso, com esse tratamento desleal, e que a tarifa de 25% seria necessária como medida corretiva para diversas práticas brasileiras. Temos também a fala do Eduardo Bolsonaro, isso porque depois da forte repercussão das declarações sobre o Pix e o sistema americano Zelle, Eduardo voltou às redes sociais para tentar esclarecer o que ele quis dizer. O ex-deputado negou ter defendido a troca do Pix pelo modelo dos Estados Unidos e classificou como patifaria as interpretações que estaria sugerindo o fim do sistema brasileiro. A fala vem após críticas de adversários políticos e de especialistas que viram nessas declarações uma abertura para substituir ou flexibilizar uma das principais ferramentas do país. A gente vai ouvir então o que disse Eduardo Bolsonaro. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito porventura algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro, sem taxa, e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo, sabe por quê? Porque os bancos tiveram um prejuízo bilionário com a criação do Pix sem taxa.
Bom, vamos debater um pouquinho mais esse assunto. Eu já chamo o Felipe Monteiro para a gente falar um pouco mais sobre isso. Felipe, muito bom dia! Bom dia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, Eduardo Bolsonaro entrando no mérito do assunto. Vamos contextualizar também essa história do Pix. Aconteceu, essa taxação aconteceu em meio a esse encontro da família Bolsonaro, dos irmãos Bolsonaro, com Donald Trump nos Estados Unidos. Então, primeiro teve uma taxação de 25%, onde o escritório norte-americano acabou, entre as suas justificativas, culpando também o Pix, entre outras coisas. E depois teve ali no dia seguinte uma outra taxação, uma proposição de taxação de 12,5%, entre as justificativas também o trabalho escravo brasileiro. E aí, nesse meio tempo, ainda houve a classificação que começa hoje, classificação do Comando Vermelho, primeiro comando da capital, como facções terroristas. Tudo isso depois que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, na semana seguinte, que eles estiveram reunidos com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E aí Eduardo Bolsonaro vem a público para falar do Zelle, e aí ele grava um vídeo dizendo, olha, em nenhum momento eu disse que o Brasil precisava trocar o Pix pelo Zelle, até porque o Pix foi uma criação de Jair Bolsonaro. E realmente foi feito, foi criado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Momento da família Bolsonaro se defender, porque acabou virando contra eles, né? Em alguns momentos, esse encontro com Donald Trump nos pareceu muito favorável à campanha de Flávio Bolsonaro, mas o tiro acabou virando pela culatra, né? Saindo pela culatra. Felipe, muito bom dia para você. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Ô, Neila, o Pix é, na verdade, uma paixão nacional, né? Falar mal do Sim. Pix, falar que o Pix vai acabar, vai criar um problema com a sociedade muito grande. Até porque, né, várias pessoas que tinham que pagar taxa por cartão de crédito, vendedor ambulante, comerciante, deixou de ter que pagar essas taxas porque conseguiram, né, fazer a sua venda, né, comercializar seu produto e serviço por meio do Pix. Então, assim, falar mal do Pix abaixa a popularidade naturalmente. Né? E o Brasil tem que defender o Pix, o Brasil tem que defender a tecnologia feita no Brasil. Assim como o Brasil usa várias tecnologias dos Estados Unidos, né, como, por exemplo, GPS, como, por exemplo, várias plataformas tecnológicas, né, nada é anormal a gente defender um produto que realmente foi feito no Brasil, foi feito para o brasileiro. E aí, Neila, eu queria fazer uma ressalta e queria celebrar, né, um dos heróis anônimos do Brasil, que é o Carlos Eduardo Bran, né, que foi o técnico do Banco Central, que ajudou e iniciou, né, todo o trabalho para instaurar e implementar o Pix no Brasil. Isso não foi feito no governo Bolsonaro, isso foi feito em 2016, né, quando o presidente na época era o Trump, era o Temer. Né? E, então, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tudo bem que se implementou, né, no governo Bolsonaro, o que mostra, no meu modo de ver, que quando a gente quer fazer um projeto de Estado, tudo acontece de forma bem feita, né? Então, assim, o Carlos Eduardo Brandt, engenheiro, que coordenou os técnicos do Banco Central em 2016, né, perpassou vários governos, né? Governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula, né? E conseguiram fazer uma tecnologia perfeita, né? Que é o Pix, que consegue transferir dinheiro de forma instantânea de um lugar para outro, de uma pessoa para outra, né? Então, vamos deixar o êxito para quem merece o êxito e os aplausos, né? O Carlos Eduardo Brandt e os técnicos do Banco Central. Então, Neila, só para colocar que é importante que a gente defenda o Pix e, no meu modo de ver, se o governo brasileiro quiser negociar com o governo dos Estados Unidos em relação ao Pix, tem que oferecer o Pix para os Estados Unidos, né? Porque o sistema financeiro nacional, antes do Pix, por exemplo, na época do TED, na época do DOC, era muito mais tecnológico do que a Europa, do que os Estados Unidos. Eu lembro, quando eu morei nos Estados Unidos, durante algum tempo, para fazer uma transferência bancária, demorava 2, 3 dias para chegar, né, na pessoa que eu queria transferir o dinheiro. Né? Então, o Pix tem que ser um orgulho nacional e tem que ser transferido e tem que ser negociado para colocar no mundo todo com uma tecnologia brasileira, sim, por que não? Né? E aí, Neila, tem um ponto que eu acho importante destacar, que eu acho mais injustiça, né? O governo dos Estados Unidos falando que o Pix acabou tendo uma concorrência indevida, uma concorrência desigual, né? Porque quando você pega o número do Pix, você vê que no final o Pix ajudou a bancarizar a população
que não tinha cartão de crédito, não tinha conta bancária, começou a usar o Pix, né? E começou a estruturar a tua saúde financeira de acordo com o Pix. Isso ajudou também ao crescimento do cartão bancário, pasmem, né? O Mastercard e a Visa, né, que os Estados Unidos falaram que foram diminuídos, né, por conta do Pix, tiveram um aumento de cerca de 40%, né, de usuário. Né? Então, esse argumento que os Estados Unidos usam de que o Pix teria prejudicado as empresas americanas não é verdade. Pelo contrário, o Pix ajudou ainda mais a evoluir e a aprimorar o sistema de cartão de crédito nos Estados Unidos. Então, não é aceitável a gente aceitar essa alegação do governo norte-americano. E se eu fosse o governo Lula, ou quem fosse substituir o Lula, caso Lula perdesse as eleições, eu iria sugerir do governo brasileiro ajudar o governo americano e o governo do mundo todo, né, a criar um instrumento de transferência global, né, de recursos brasileiros. É bom, inclusive, para você ainda fiscalizar eventual lavagem de dinheiro. Então, Neila, o governo brasileiro deveria, sim, né, fazer uma negociação grande com os Estados Unidos e com a Europa para aplicar o Pix em todo o mundo. Né? E o Eduardo Bolsonaro, né, quando ele fala contra o Pix, se bem que ele não falou contra o Pix, ele só colocou o nome de uma empresa americana, privada, que faz o mesmo trabalho do Pix, mas a narrativa política e a polarização política, infelizmente, tira qualquer racionalidade desse processo. Né? Então, Neila, eu acho que o Eduardo Bolsonaro não pode ir contra o Pix, assim como o governo brasileiro, que tem que defender o Pix com os dentes. E defende muito. Inclusive, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre diz que o Pix é dos brasileiros, né? Toda vez que Jair Bolsonaro, que os bolsonaristas vêm nessa defesa de que o Pix foi criado no governo Bolsonaro, ele diz, não, o Pix é dos brasileiros, é quase que como uma defesa da soberania a questão do Pix. Mas a gente já falou tantas vezes aqui, né? Não mexe no meu Pix. O Pix é unânime no Brasil, não interessa se você é de direita, se você é de esquerda, não mexe no meu Pix, que dá ruim, não mexe no nosso Pix. O Pix certamente também vai ser um ativo importante nas disputas eleitorais, vai ser um assunto para ser tratado nessa história, nessa questão, na seara da soberania brasileira, e muita gente pode usar essa estratégia, certamente a esquerda vai usar essa estratégia de que a família Bolsonaro, mais uma vez, está dando de mão beijada o Brasil para os Estados Unidos e para Donald Trump. Foi assim com a questão das terras raras, agora, com essa manifestação do Eduardo Bolsonaro, muito possivelmente isso pode ser usado contra eles também, contra ele e contra o irmão Flávio. A maré vem virando muito rapidamente para o Flávio, Felipe, quase como uma biruta de aeroporto. Você coloca a biruta lá no vento e o vento vem virando muito rapidamente na vida do Flávio Bolsonaro nas últimas 2 semanas. Sempre quando a gente acha que a maré está favorável para ele em relação a Donald Trump, na verdade acaba se tornando desfavorável. Ele marca um encontro com Donald Trump acaba recebendo ponto favorável para Flávio Bolsonaro e para Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco esse anúncio de que os Estados Unidos vão classificar PCC e Comando Vermelho como facções terroristas acaba virando mais uma vez o vento contra Flávio Bolsonaro, porque os brasileiros acabam colocando a culpa mais uma vez na família Bolsonaro. O presidente Lula capitaliza muito com essa história. O presidente Lula fez isso nessa semana na viagem que ele fez para o interior de Goiás. Ele fez uma viagem muito eleitoreira, apesar de viajar enquanto presidente da República para divulgar aí novos projetos do governo federal para o estado de Goiás, estado que inclusive é de direita, não é um estado da esquerda, que a esquerda não ganha em Goiás, há quase 3 décadas. O governo Lula viajou agora para Goiás para tentar divulgar aí os trabalhos do governo, e ele acabou capitalizando muito esse assunto da soberania nacional e de Flávio Bolsonaro viajando para atrapalhar, segundo ele, os planos do Brasil nos Estados Unidos. Então essa biruta vem virando nas últimas 2 semanas para Flávio Bolsonaro todo o tempo. E aí, PCC e Comando Vermelho enquanto facções terroristas, taxação de 25% sobre o Brasil, mais taxação de 12,5% sobre o Brasil por conta
de trabalho análogo à escravidão. E a gente nem sabe se essas duas taxas vão se somar ou não. Então, e depois disso, Donald Trump divulga as imagens do encontro com Flávio Bolsonaro, imagens que poderiam ter sido divulgadas no dia ou um dia depois do encontro com Flávio. Mais uma vez, a gente não sabe se a divulgação das imagens foi num timing correto, um timing bom para Flávio Bolsonaro. Ou seja, momentos muito confusos para Flávio Bolsonaro, que agora tenta dissipar um pouco esse encontro com Donald Trump nessa semana na Marcha para Jesus, que é um assunto que a gente vai falar depois. Mas momento complicado para ele, viu, Felipe? Complicadíssimo, Nira. Você viu, por exemplo, que na cronologia dos fatos, né, o Flávio Bolsonaro estava sob os holofotes, estava recebendo muita pancada, muito questionamento em relação ao filme do Dark Horse, em relação dele quando ele era enforcado. Aí ele conseguiu uma agenda positiva, né? Conseguiu um encontro, uma reunião com o Donald Trump, que as pessoas começaram a falar: nossa, Donald Trump está recebendo pela primeira vez o líder da oposição de um país na América Latina, né? Nossa, que feito que o Flávio Bolsonaro fez, né? Aí, em seguida, né, o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos, né, melhor colocando, né, não resolve taxar ainda o Brasil, né, mas coloca, né, a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos já coloca alguns pontos, né, como, por exemplo, a questão do PIX, como, por exemplo, a questão da falsificação, como, por exemplo, a questão de colocar o PCC, Comando Vermelho, como organização criminosa, né, nos Estados Unidos, e sugere, né, uma taxação de até 25%. Né? E aí, aquela agenda positiva que no início se colocou no Flávio Bolsonaro de conseguir se encontrar com o Donald Trump, começou a vir questionamento. Né? Será que o Flávio Bolsonaro, ao se reunir com o Donald Trump, vendeu a ideia de taxar o Brasil, né? E vendeu uma ideia de ir contra o PIX, e vendeu uma ideia de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como uma organização terrorista mundial, né? Então, o Lula, né, é bom lembrar, Nila, no ano passado, aumentou a popularidade dele por conta da narrativa de que ele estaria defendendo a soberania do Brasil, estaria defendendo a independência do Brasil e a autonomia do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso é um caldo muito forte para a situação, né? Para a base governista, para a base petista, né? Depois do Trump, o que aconteceu, de fato, foi os Estados Unidos ter uma possibilidade de taxar o Brasil 25%. Então, até a agenda positiva que o Bolsonaro teve, né, pela reunião com Donald Trump, depois de ter várias críticas à relação com o Daniel Porcaro, né, acaba prejudicando o próprio Flávio Bolsonaro. E isso está sendo utilizado pelo PT e pelo Lula. Bom, eu queria falar um pouco sobre a questão do Zelle, que foi divulgado aí pelo Eduardo Bolsonaro, e falar um pouquinho para vocês qual é a diferença dos dois sistemas. O Zelle, que é o sistema citado por Bolsonaro, é uma plataforma de transferência instantânea que é utilizada lá nos Estados Unidos. Ela é criada por um consórcio de grandes bancos americanos e o serviço permite o envio de dinheiro diretamente entre contas bancárias usando apenas o número de telefone ou o e-mail do destinatário. E, diferentemente do que acontece com o Pix, ele é operado pelo Banco Central. O Pix, operado pelo Banco Central, já o Zelle é um sistema privado, controlado pela empresa Early Warning Services, que tem entre seus donos instituições como o Bank of America. Embora os dois sistemas tenham como objetivo realizar as transferências rápidas, existem diferenças importantes. O Pix é uma infraestrutura pública, universal, disponível para bancos, fintechs e cooperativas reguladas pelo Banco Central. Já o Zelle funciona apenas dentro da rede de instituições financeiras americanas que aderiram ao serviço e exige que o usuário tenha conta em um banco dos Estados Unidos. Outra diferença é o foco da utilização. Enquanto o Pix se popularizou tanto entre pessoas físicas quanto no comércio, sendo aceito em lojas, feiras, serviços de todo o país, o Zelle é usado principalmente para transferências entre pessoas, como divisão de contas e pagamentos do dia a dia. O sistema americano também não possui recursos que são muito difundidos aqui entre nós, como o QR Code, o Pix copia e cola, várias dessas funcionalidades que a gente usa aqui todos os nossos dias para pagar a conta, né, no comércio, para pagar aquela continha, para transferir um dinheiro para um funcionário,
até para pagar a conta em restaurante, né? Então, o Pix, de fato, é um sistema de pagamento. Não é um sistema apenas de transferência de recursos, transferência de dinheiro, como a gente tinha aqui no Brasil o TED e o DOC, que apesar de também demorarem mais, também demorava ali cerca de 24, no máximo 48 horas para transferir o dinheiro. O Pix, além de ser um sistema de transferência de dinheiro, ele também hoje é considerado um sistema de pagamento. Então, de fato, muito versátil aí o Pix, que a gente consegue usar o nosso telefone celular para fazer os pagamentos.